E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso PET avaliativo, também conhecido como PET volume 8. Então, pessoal, antes de mais nada, explicar para vocês, né? Esse PET, ele possui apenas uma lista de exercícios que equivale a todas as 4 semanas, tá? E, antes de iniciar, gostaria de pedir você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. É um botãozinho vermelho que está ali embaixo, vai nos ajudar muito, tá? E, sem mais delongas, né, se você gostar desse vídeo, curta também, compartilhe com seus amigos. Vamos iniciar nossa aula aqui. Desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Pois bem, pessoal, então nesse PET avaliativo nós vamos abordar praticamente toda a revisão que nós estudamos durante esse ano. Então vamos junto aqui, conforme está descrita a nossa rota de estudos. Pessoal, exercício de número 1. Você já notou que alguns números são muito grandes ou muito pequenos? Para reduzirmos a quantidade de algarismos desses números, utilizamos múltiplos ou submúltiplos e também podemos utilizar a notação científica, sendo que, para isso, recorremos às potências de base 10. Observe o problema apresentado abaixo e responda corretamente o que se pede. A usina hidrelétrica de Furnas é uma usina hidrelétrica brasileira localizada no Rio Grande, entre os municípios de São José da Barra e São João Batista do Glória, no estado de Minas Gerais. Possui 8 unidades geradoras, com um total instalado de 1.216 megawatts. Sabendo que um megawatt equivale a 1.000 watts e que o consumo médio de uma residência mineira é de 121,6 quilowatts mês, quantas residências essa usina será capaz de alimentar em um mês? Então, pessoal, pense comigo, né? Nós temos de um lado a produção e temos de outro um consumo. Então, nós temos também que atentar que a unidade de medida é de corrente elétrica, beleza, mas uma está em mega e a outra está em quilo. Tudo bem? Ó? Então, nós temos que transformar isso tudo para a mesma unidade. Então, vamos lá. A usina produz isso aqui de megawatts, 1.216. Perceba que o exercício nos dá uma razão. Ele fala que uma unidade de megawatts equivale a 1 milhão de watts. Só que 1 milhão escrever dessa forma é muito grande, né? Vamos escrever mais elegante. Não é 1 milhão, eu não tenho 6 zerinhos, então eu posso falar 10 elevado a 6. Tudo bem? Então, 1 megawatt é igual a 10 elevado a 6 watts. Eu vou transformar o que a usina produz em watts para ficar mais fácil de resolver. Então, transformando isso para watts, basta multiplicar, né? Isto, 1.216 vezes 1 milhão ou vezes 10 elevado a 6. Ótimo. Até aqui tranquilo. Só que para facilitar a nossa vida, eu vou transformar esse número em notação científica. Para ele ficar em notação científica, a vírgula que está aqui, né, ó, no finalzinho do 6, ela tem que vir para onde? Para cá, né? Conforme a gente viu lá no PET 1. Como eu estou andando para a esquerda, perceba, 1, 2, 3 casas com a vírgula, para a esquerda o que eu faço? Eu vou multiplicar por quê? Por 10 elevado a 3. Tudo bem? Se andou 3 vezes, 10 elevado a 3. Se fosse 2, 10 elevado a 2. Agora, ó, eu tenho 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6 e o número aqui está na notação, ó, 1,216. Lembrando, né, que para estar em notação científica eles têm que estar entre o 1 e o 9,99. Tudo bem? Então vamos lá. Como eu tenho duas potências de mesma base, posso somar os expoentes, 3 mais 6 são 9, e aqui está a minha resposta do que a usina produz de watts. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos ver o quanto que a residência está consumindo por mês aí, ó. É 121,6, uma unidade, ó, é quilowatts. Quilowatts, pessoal, sempre o prefixo quilo representa 1.000, né? Todo mundo lembra disso. Por exemplo, o quilograma são 1.000 gramas. O quilômetro, 1.000 metros. Tudo bem? Aí observe. Sabendo, então, que 1 kilowatts é igual a 1.000 watts, ou talvez podemos escrever isso em notação científica, né? O 1.000 é 10 elevado a 3,
vou transformar isso aqui também para watts, para ficar na mesma unidade aqui, ó. Sendo assim, eu vou multiplicar o 121,6 vezes 10 elevado a 3, que eu estou transformando para o watts. Aqui, moçada, muita atenção. Para me transformar ele em número, notação científica, eu vou ter que pegar essa vírgula aqui e andar 2 casas para a esquerda com ela, não é verdade? Como é 2 casas, estou multiplicando por 10 elevado a 2. Como eu multiplico por 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3, a base é a mesma. Só somar os expoentes aqui, ó, show de bola. Então, esta aqui, ó, é a unidade, a quantidade de corrente que uma casa necessita por mês. Agora, perceba, esse é o total, essa é a quantidade que uma casa produz. Para a gente saber quantas casas, basta dividir, né? O que a usina produz pelo que a residência consome. Ou seja, eu vou estar dividindo aqui. Agora, olha que bacana. Os dois números aqui podem se cortar, não pode? E eu só tenho aqui, ó, 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 5. Como a base é a mesma, eu estou dividindo, eu apenas conservo a minha base e faço a subtração, né? 9 menos 5, 4. Ou seja, a resposta é 10 elevado a 4. Em outras palavras, né, pessoal? 10.000 residências que essa usina consegue alimentar. Tudo bem? Vamos para o exercício de número 2. Um agricultor rural possui um terreno no formato quadrado e, para que ele pudesse movimentar as suas máquinas por todo o terreno, resolveu tirar uma faixa lateral de 4 metros e no fundo do terreno também, né? Conforme mostra a imagem a seguir. Porém, ele não se lembrava a medida do comprimento e da medida da largura do seu terreno, mas observou que após retirar as 2 faixas do terreno, a sua área de plantio passou a medir 256 metros quadrados. Sendo assim, de quanto era a medida do comprimento original desse terreno antes de ocorrer essa alteração? Então, pessoal, vamos partir do princípio aqui, onde ele fala que nós temos um quadrado, ou seja, o terreno ele tem a medida de lado é a mesma, largura, comprimento é a mesma medida. Quando ele tira 4 metros de um lado e 4 de outro, não altera, né? Continua sendo um quadrado. Perceba comigo, a área verde ela é um quadrado, cuja a área é igual a 256. Partindo do princípio que, para a gente calcular a área de um quadrado, é um lado vezes o outro, ou seja, é L ao quadrado é igual à área, o que nós podemos fazer? Nós podemos, então, falar que o lado é igual ao quê? A raiz da área. Não é verdade? Eu pego esse 2, jogo para o outro lado, formando em raiz. Então, para me descobrir a medida do lado verde aqui, pessoal, basta eu tirar a raiz de 256. Raiz de 256 são 16. Portanto, aqui mede 16 e aqui também. Mas 16 é a resposta? Não. Ele quer saber qual que é o tamanho original. É 16 mais esse trechinho aqui de 4, né? Ó, 4. E aqui é a mesma coisa, ó, 16 mais 4. Então, 16 mais 4 é igual a 20. Resposta certa, letra C. Exercício de número 3. Dada a função f do primeiro grau, definida por x, 2x menos 1, faça o que se pede. Primeiro passo, determine a sua raiz, ou seja, o zero da função. Só lembrando aí, né, pessoal, a raiz é onde a minha função corta o eixo x. Então, para a gente calcular a raiz de qualquer função, basta a gente falar que o y ou o f de x dela é igual a zero. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu falar que é igual a zero, então eu assumo que 2x menos 1 é igual a zero. Esse 1 aqui, eu vou passar ele para o outro lado com valor trocado, né? Fica 2x igual a 1, né? Somado a zero ficaria 1. O 2 que está multiplicando, ele passa dividindo, então eu fico tendo que x é igual a meio. 1 sobre 2 ou 0,5, né? Então, basicamente, ó, eu já sei, pensando no gráfico aqui, ó, que a minha raiz, a minha função, vai cortar o eixo x aqui, ó, em meio. E como que eu represento isso em coordenadas?
eu posso representar assim, ó. O x sempre vem primeiro, né? Então é meio. E o y, como ele não saiu do lugar e continuou fixado aqui no eixo x, então é zero. Tudo bem? Então, essa aqui, ó, é a nossa raiz. Beleza? Letra B. Preencha a tabela abaixo e determine as coordenadas de 5 pontos que pertencem ao gráfico da função. Siga o exemplo. Então, pessoal, aqui o básico que a gente fez lá no PET volume 3, né, 4 também, ó. Você insere um x na sua função, no lugar do x aqui a gente coloca o valor, no caso menos 2, perceba que foi trocado, tá vendo, ó? E você vai encontrar o y, e os dois juntos formam uma coordenada. Então, vamos lá. Vamos inserir o menos 1. Então, ó, é 2 vezes, não é 2x? Então, 2 vezes menos 1. Menos 1, que é o da fórmula aqui já. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 menos 1 igual a menos 3. Então, o que significa? Ó, quando o meu x valeu menos 1, o meu y foi menos 3. Agora, nós vamos inserir no lugar do x o zero. Então, ó, 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 1 é menos 1. Então, quando o nosso x foi 0, o nosso y foi menos 1. Inserindo agora no lugar do x, então, 1. Ó, 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, quando o meu valor de x foi 1, o y também foi 1. Coincidência aqui, né, moçada? Agora o 2, ó. Inserindo 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, quando eu insiro 2, eu encontro um y igual a 3. Feita aí a letra B. Agora, marque os pontos que foram determinados no item anterior, no plano cartesiano abaixo, e trace a reta que represente o gráfico da função. Então, vamos lá, ó. Vamos colocar aqui o primeiro ponto que o exercício já tinha até calculado, ó. Menos 2 e menos 5. Para marcar no gráfico, eu venho em x, ó, encontrei menos 2. Agora eu vou em busca do menos 5, que está aqui embaixo, ó. No encontro delas, eu encontro a coordenada que eu quero, ó. Tudo bem? Este pontinho aqui, então, representa a coordenada menos 2, menos 5. Próximo, menos 1, menos 3. Então, primeiro x, até menos 3, segundo y. Então, tá aqui o pontinho, ó. Menos 1, menos 3. 0 e menos 1. Então, ó, é 0 e menos 1. Aqui, ó. Tudo bem? O x é 0, então ele fica em cima do y. Ele não desloca parado nenhum. 1, 1. Então, ó, 1, 1. Próximo, 2, 3. Então, 2, 3, ó. Tudo bem? Passa um pouquinho para baixo. Ah, é aqui, ó. Então, pessoal, ó, vou até apagar só para ficar mais didático. Então, estes são os pontos que nós gostaríamos de marcar. Aqui é a raiz que a gente encontrou, que é meio, né? Então, pediu para a gente traçar uma reta também. Perceba que traçando a reta aí, nós vemos que o gráfico é crescente, porque ela passa de baixo e vai crescendo, né? A gente sempre pensa nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Se o gráfico está subindo, ele é crescente. Show? Então, exercício D, a função f é crescente ou decrescente? Acabei de falar, né? Ela é crescente. Se você quiser justificar com uma coisa mais interessante, você pode falar assim, ó, porque o coeficiente angular é maior que 0. Aí você vai me perguntar, professor, o que é o coeficiente angular mesmo? É o azinho, vocês lembram? Ó, é quem acompanha aqui o x. Ele não é maior que 0, não é igual a 2, então sempre que ele é maior que 0, é crescente. Quando ele era menor que 0, é decrescente. Show? Mas também poderia ser percebido aí só de olhar para o gráfico, né? Exercício 4. Dada a função do segundo grau definida por x² menos 2x menos 3, faça o que se pede. Letra A. Determine a sua raiz ou zero da função. Pessoal, como essa é do segundo grau, ela vai gerar uma parábola, né? A do primeiro grau sempre uma reta, a do segundo grau uma parábola, aquela curvinha, né? Quando a gente vai calcular a raiz, seja do primeiro ou do segundo, a gente sempre parte do princípio que a gente iguala y a 0. Porque a raiz não é onde ela corta o eixo x,
onde ela corta o eixo x, nosso y é zero. Então vamos lá, né? Esta é a função, igualei ela a zero, e agora eu vou calcular o valor de x. Como ela é do segundo grau, nós usamos quem? O Bhaskara, né? Para calcular ela de forma efetiva aí. Então vamos lá. Para calcular a Bhaskara, nós vamos nos coeficientes, né? O A é quem acompanha o x, como não tem ninguém, a gente coloca 1. O B é quem acompanha o x sozinho, né? O A é quem acompanha o x ao quadrado. O B sozinho é menos 2, eu não esqueça do sinal. E o C, ó, é o termo independente, fica sozinho, né? Não acompanha ninguém. No caso, é o menos 3. Aí a fórmula de Bhaskara nos diz o seguinte, que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, substituindo os valores, né? Delta é igual a B ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 3. Resolvendo aqui, menos 2 ao quadrado são 4. Menos 4 vezes menos 3 são mais 12. 4 mais 12, 16. Passando para a segunda parte da fórmula, que diz que menos b é igual a mais ou menos raiz de delta sobre 2a, eu vou substituir os valores aqui, ó. Esse menos ele é da fórmula, esse outro menos aqui ele é do número, né, ó, que o b é menos 2, mais ou menos raiz de delta, ou seja, raiz de 16, dividido por 2, vezes 1, que é o a. Menos com menos são mais, então 2 fica sozinho. Raiz de 16 são 4. 2 vezes 1, 2. Agora que nós vamos partir, né? Duas soluções. Na primeira, eu vou adotar aqui, ó, um x que seja aqui o 4 positivo. Então, ó, 2 mais 4 são 6. 6 dividido por 2, 3. Então, x', primeira solução, é igual a 3. Assumindo a minha segunda solução aqui, ó, 2 menos 4 menos 2, dividido por 2 igual a menos 1. Então, estas são as minhas duas raízes, né, pessoal? Sendo assim, o que eu posso escrever aqui, ó? Eu posso escrever elas desse formato, né? Sempre que é raiz, ó, eu ponho o x aqui e o y sempre é zero, né? Até porque a gente adotou isso aqui em cima para começar a conta. Tudo bem? Então, essas são as minhas raízes. Letra B. Determine as coordenadas xv, yv do vértice da parábola, que representa o gráfico da função. Então, pessoal, para calcular o vértice, quem não lembra, o vértice, ó, é aquele cara aqui, ó, da ponta, né, o ponto máximo ou mínimo da parábola, né? Tem uma fórmula que diz o seguinte, que é menos b sobre 2a, para calcular o x do vértice, e menos delta sobre 4a, para calcular o y do vértice. Então, vamos substituir os valores, né? O b é menos 2, o a é 1. Então, é menos 2 sobre 2 vezes 1. Menos delta, então, é menos 16, 4a, 4 vezes 1. Menos com menos é mais. Então, eu fico tendo aqui 2 sobre 2. 16, 4 vezes 1, 4. Então, ficaria aqui. 2 dividido por 2, 1. 4 por 16, 4. Então, acabamos que esse é o nosso vértice da parábola. 1 e menos 4. Letra C. Determine o ponto de interseção entre o gráfico da função f e o eixo y. Lembre-se sempre, pessoal, para fazer a interseção com y, o x é igual a zero. Mas, se você quiser um macete mais importante ainda, é só você lembrar que ele sempre corta o y onde? Em C. O C não é menos 3, então pode ter certeza que quando ela for cortar o eixo y, vai estar cortando em menos 3. Então, até anotei aqui, ó, é sempre igual a C, portanto, igual a menos 3, e ficaria 0, porque agora está cortando o eixo y, e menos 3. Tudo bem? Mas se você também quiser pôr x igual a 0 aqui, ó, tranquilo, tá? Você vai encontrar o menos 3 da mesma forma. Isso aqui é apenas um atalho para vocês aí. Letra D. Agora, marque os pontos que foram determinados nos itens anteriores no plano cartesiano abaixo e trace o gráfico da função. Então, vamos lá. As raízes nós encontramos já, o vértice e a interseção com o eixo y. Primeiro passo, vamos marcar as raízes. Ó,
3 e 0, então uma raiz seria aqui, ó, 3 e 0, tudo bem? A outra raiz é menos 1 e 0, então aqui, ó, beleza. E o vértice? 1 e menos 4, então ele está aqui em 1 e menos 4, aqui embaixo, né, ó. E interseção com o eixo y é 0 e menos 3, aqui, ó. Beleza, agora nós vamos traçar, então, a nossa parábola e ficaremos aqui com a nossa parábola. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Só refrisando, é uma parábola crescente, porque perceba que a concavidade dela está voltada para cima. Tudo bem? Exercício de número 5. Utilizando o teorema de Pitágoras e as relações métricas do triângulo retângulo, determine os valores de A, N, C, H no triângulo abaixo. Então, beleza, ó, bacana. Vou deixar aqui de uma vez já as relações métricas e o teorema de Pitágoras. E foi nos dado, ó, 6 e 4. O que dá para me fazer com 6 e 4? Eu posso pensar num triângulo retângulo menor aqui, perceba, ó, ele tem esse ângulo de 90 graus, 6 seria a hipotenusa, 4 um cateto, e a altura aqui, ó, outro cateto. Então, com o teorema de Pitágoras, eu poderia calcular isso, né? Ficaria assim, ó, hipotenusa ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, que é um outro cateto, mais h ao quadrado. Só lembrando, né, pessoal, esse aqui é o famoso teorema de Pitágoras, conforme a gente estudou, né, que ele diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Show? Então, 6 ao quadrado são 36. 4 ao quadrado, 16, mais h ao quadrado. Esse 16 eu vou jogar para o outro lado, subtraindo. 36 menos 16 é igual a 20. Então, h ao quadrado é igual a 20. Se eu for fatorar 20 aqui, ó, o que eu tenho? 2, ficaria 10, 2, 5, é igual ao quê? 4, 5 aqui também, beleza. Eu posso escrever que a raiz de 20 é igual a 2 raiz de 5. Por que 2, professor? Porque eu tenho 2 aqui, né? O 2 ele vai sair da raiz e o 5 fica preso. Então, eu posso escrever aqui, ó, raiz de 20 é igual a 2 raiz de 5. Tudo bem? Agora, que nós já sabemos, então, o valor da altura, nós vamos usar as relações métricas para encontrar os outros valores. Uma relação que a gente pode utilizar, ó, é essa daqui. Perceba, eu já sei o valor da altura, eu sei que a altura ao quadrado vezes m, agora pensando no triângulo maior, o m do triângulo maior é 4, vezes n é igual ao quê? Ao h ao quadrado, não é? Pensando nisso aqui, então, ó, vamos substituir. O h, eu vou voltar, perceba que raiz de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5, né? Só para facilitar a minha vida, eu vou colocar, então, raiz de 20. Só para me cortar aqui mais fácil, tá? É igual a 4, ou seja, m, vezes n. Corto a raiz aqui, eu fico tendo que 20 é igual a 4n. Passo 4 dividindo, n é igual a 20 dividido por 4, que é igual a 5. Então, acabamos de encontrar o valor de n aqui, ó, do meu triângulo. Agora, pessoal, temos outra opção. Podemos calcular o a, né? Perceba comigo. O a é facinho, nem precisa de relação métrica. O a, perceba que a hipotenusa do triângulo maior sempre é a soma de quem? Das duas projeções, né? M mais N. Como eu já sei que uma projeção é 4 e a outra nós encontramos que é 5, 4 mais 5, 9. Acabamos de encontrar o valor de A aí. Por fim, agora apenas o C. Tem aí várias formas de calcular. Eu mesmo optei por calcular por teorema de Pitágoras, tá? Que eu tenho, então, perceba comigo no triângulo grande, né? Aqui seria o meu ângulo de 90 graus. A minha hipotenusa está aqui. Eu tenho um outro cateto aqui e vou buscar o C. Partindo desse princípio, então, ó, teorema de Pitágoras, a hipotenusa é 9, então 9 ao quadrado é igual ao cateto 6 ao quadrado, mais C ao quadrado. 9 ao quadrado são 81, 6 são 36, passo 36 para o outro lado subtraindo, 81 menos 36 é igual a 45.
Portanto, C é igual a raiz de 45. Fatorando 45 aqui, moçada, ó, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, eu sei que 45 é 3 ao quadrado vezes 5. Põe uma raiz quadrada nisso tudo, porque o 45 já está com raiz, né? O 3 consegue sair, porque ele tem expoente como 2, né? Corta com a raiz e o 5 fica preso. Portanto, C é igual a 3 raiz de 5. Então, tá aqui, pessoal, os valores, ó. A, o N, o H e o C. Beleza? Exercício de número 6. Um pedreiro está assentando uma peça de granito de 4 metros de comprimento, que ficará posicionada verticalmente. Ele precisa escorar essa peça para que fique bem apoiada e não se solte, até que esteja bem assentada. Para isso, necessita posicionar uma escola na base inferior e outra na base superior, formando um ângulo de 30 graus entre as escolas, conforme mostra a figura abaixo. Nessas condições, as medidas x e y dos comprimentos dessas escolas que esse pedreiro necessita para realizar esse trabalho são, respectivamente. Pessoal, o conteúdo que nós vimos no PET volume 7, né? Aqui, ó, é as relações trigonométricas. Por quê? Eu tenho de um lado um ângulo de 30 graus e tenho um cateto que mede 4. Tudo bem? Informação que eu tenho. Aí, nós estamos querendo as outras, a hipotenusa e o nosso cateto aqui adjacente ao ângulo. Tudo bem? Lembre comigo, hipotenusa, esse aqui é o cateto adjacente e esse aqui é o cateto oposto. Aí nós vamos lembrar do que representa o seno e o cosseno. Vamos lá. O seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Já o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Não é verdade? Então, vamos calcular o cosseno. O seno, perdão. O seno não é de alfa. O ângulo que nós temos não é 30? Então, ó, o seno de 30 será o cateto oposto a 30. Ó, oposto é esse aqui, ó. A palavra oposto, né, que está de frente. Então, cateto oposto, que é 4, igual, no caso aqui, dividido pela nossa hipotenusa. A hipotenusa, a gente não sabe quanto que mede, né? Que é o valor x ali. Mas a gente sabe quanto que é o seno de 30, pela tabelinha do PET 7. O seno de 30 é a mesma coisa que meio. Então, meio é igual a 4 dividido por h. Multiplicando o cruzado aqui para a gente resolver, ó, h é igual a 2 vezes 8, 2 vezes 4, né? H é igual a 8. Só com essa informação a gente já vem e marca a letra C, ó. Perceba que é o único que tem 8 aqui. Mas, para desencargo de consciência, vamos calcular também o cosseno ali para a gente encontrar quem é o nosso cateto adjacente ou também, né, chamado de y aqui. Então, nós temos cosseno de 30. A hipotenusa nós já sabemos, acabamos de calcular, é 8, né? E vamos calcular agora o cateto adjacente. O cosseno, nós já sabemos que, pela fórmula, né? Cosseno de 30 graus é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, multiplicando agora o cruzado, eu vou ter 2 vezes cateto adjacente é igual a 8 vezes raiz de 3. O 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, posso cortar 4 com 2 com 8. Ficaria aqui 4 raiz de 3. Raiz de 3, pessoal, é aproximadamente 1,73. Então, substituindo, ó, 4 vezes raiz de 3, coloco 1,73, eu tenho que é igual a 6,92. Lembrando, pessoal, que esse valor é aproximado, uma vez que, perceba comigo, eu usei uma aproximação. Então, a resposta certa é isso mesmo, ó, 6,93 aqui. Tudo bem? Então, pessoal, finalizamos por aqui os nossos exercícios. Ainda há uma tabelinha que vocês devem preencher, que é uma tabelinha de autoavaliação. O que é isso? É você que vai falar o que você aprendeu e o que você não aprendeu. Então, observa, essa tabelinha aqui, ó, ela é bem pessoal. Por exemplo, ó, primeiro quesito, reconheço os múltiplos e submúltiplos das unidades de medida, como quilômetro, centímetro, quilograma, milímetro e ml. Você conhece? Você domina? Você sabe para que serve cada um? Então, você marca assim.
Se você não conhece todos, você põe parte. Se você não conhece nenhum deles, você coloca não, tudo bem? Então aí você vai responder com clareza aí cada uma dessas opções, cada uma desses tópicos, tudo bem? Então, meus queridos, nós encerramos aqui a nossa correção do nosso PET avaliativo. Eu queria muito agradecer a atenção e a participação de todos vocês que desde o começo do PET estão junto com a gente aí no canal, sempre apoiando, sempre comentando. Meu muito obrigado, tá? Um bom final de ano para vocês, que Deus abençoe, que Jesus dê muita saúde para vocês e que não falte nada, tudo bem? E precisando da gente, a gente está à disposição. O canal vai continuar com vídeos voltados para a educação. Então, continua com a gente, continua dando esse apoio aí, que é muito importante a sua presença aqui. Tudo bem? Desejo a vocês aí, então, um grande abraço, tá? Fiquem com Deus e até mais.